Olá, tudo bem? Sou Rayana Devi e vim aqui fazer um tutorial sobre uma postura do yoga. Apesar de eu não ser muito fã de estar falando muito de asanas, mas eu percebo que é o que as pessoas mais acessam. Vamos lá. A postura que eu escolhi hoje foi o Kakasana ou Bakasana. Sim, a gente vai tentar ver qual é a diferença entre um e outro e eu vou tentar mostrar para vocês aqui como executar. Mas antes vamos teorizar, tá? Bom, segundo as escrituras, né? Segundo o Shiva, nós temos tantos asanas quanto animais na Terra. Se eu não me engano, isso está no Shiva Samhita. E sim, a maioria das posturas do yoga, elas têm nomes de animais. Aí a minoria tem nomes de mestres, de sábios antigos, dos rishis, né? Mestres de yoga da antiguidade. Ou nomes de objeto, como por exemplo o Tikasana, a postura da cadeira. Entendem? Por que esses nomes, Rai? Gente, mundo indiano, a gente teria que fazer pesquisa. Eu tenho um curso de formação em yoga que eu explico tudo isso. E vamos ficar aqui no Kakasana para ficar um pouquinho mais entendível, né, e não bagunçar muito a nossa linha de conhecimento. A gente tem esse nome, Kakasana. Kaka significa corvo. O corvo na Índia, ele simboliza a energia da quietude, do conselheiro. Então, assim, o conselheiro interno é aquele que observa, o observador também. Eu fico quieto, então eu entro na postura do corvo e eu me aquieto. Nesse ponto de vista, você percebe que é uma postura meditativa, ao contrário do que todo mundo pensa, por ser uma postura de grau, né? Até de intermediário avançado, e aqui eu vou desconstruir um pouco disso. A gente percebe que é uma postura que eu preciso ter uma concentração, uma respiração. Sim, eu tenho que ter desenvolvido em mim força, estabilidade, paciência, bem grande, com P gigante, paciência. Por quê? Porque as pessoas tendem a ficar muito ansiosas e querem fazer logo, e querem para ontem. Isso não é yoga. Yoga é sempre um passo a passo, é tudo com paciência. Essa paciência, esse passo a passo vai dizer muito sobre você, sobre como você lida diante da vida. Então, o seu comportamento diante dos asanas, a sua forma de respirar, vai dizer muito diante de como você encara e se comporta na sua vida. E já Bakasana significa guindaste. Existe uma leve diferença entre uma postura e outra, mas eu também preciso dizer que, acho que no vídeo anterior eu falei exatamente sobre a literatura e a língua e a linguagem na Índia. Então a gente tem o sânscrito, que as principais posturas do yoga, nas principais 108, são baseadas no sânscrito, tá? E aí depois a gente tem o hindi. Sim, o hindi se mistura no meio disso tudo, porque em cada cidade da Índia, o hindi ele é falado ou pronunciado de uma forma diferente. E aí tem também a forma de entendimento diferente. E aí surge, não só nesse asana, como em outros também, uma certa confusão em relação aos nomes, à nomenclatura. E eu estou chamando a atenção para isso porque vocês vão pesquisar em livros que só existe assim, Kakasana e todas as variações. Já tem livros, principalmente os americanos, eles têm uma diferenciação entre Bakasana e Kakasana. Eu aprendi tudo Kakasana. Esse Bakasana foi uma coisa que me veio mais nova. Mas assim, os livros mais antigos, as escrituras mais antigas é Kakasana. Isso realmente não vai importar neste momento, é só para seu conhecimento, né? E você tirar um pouco dessa confusão, porque pode vir a surgir na hora que você quiser pesquisar sobre a postura. E aí a gente também tem aqui, né, iniciante, os níveis iniciante, intermediário e avançado. Iniciante pode treinar Kakasana? Para os meus alunos eu ensino. Eu digo que sim, porque o caminho já é, entende? Fazer já é o caminho. Estar tentando já é o caminho. A tentativa já é o caminho. Então,
enquanto eu estou tentando, eu estou trabalhando a minha resiliência, eu estou trabalhando o meu silêncio interno. Então, é muito interessante que vocês cultivem nos seus alunos, na sua prática pessoal, silêncio. Esquece o colega do lado, esquece o que o outro está fazendo, o que o outro está falando, não se compara. Tenta pegar as orientações e executar o seu asana. E isso é um estágio do processo meditativo. As pessoas, eu sei que nós aqui no Brasil, a gente tende a confraternizar e querer conversar muito, é legal. Mas tem momentos que para que o yoga realmente faça parte de mim, eu tenha essa consciência de que eu preciso ali me concentrar e levar a prática física para o meu interno, entende? Então, iniciante pode praticar, e eu vou mostrar uma prática para iniciante aqui. Intermediário provavelmente já vai estar praticando. E aí eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, porque eu não sou computador para lembrar de tudo. O intermediário, ele está no processo da escuta interna. O que é o processo da escuta interna? Ele está ali ficando 5 segundos, 10 segundos, e ele está ali fazendo a força. E aí a gente que é professor chama atenção para ele e diz assim, olha, você está fazendo muita força. Tenta relaxar um pouco, se concentrar só onde você precisa colocar pressão, que seria nos punhos, e tentar manter o equilíbrio através da sua respiração. Se você conseguir fazer com que seu aluno tenha essa consciência, ele vai conseguir aos poucos ir ficando mais tempo na postura, certo? O avançado, ele já está no processo da escuta interna. O que é que eu chamo de avançado? É aquele aluno, gente, uma parêntese, avançado no asana, não avançado no yoga, tá? É aquele aluno que já fica um certo tempo no asana, sei lá, até 1 minuto ou mais. Esse aluno, ele está num processo de escuta interna. Ele sabe que se ele conversar, ele vai cair. Ele sabe que se ele parar para prestar atenção no que o outro está fazendo, ele não vai ficar. Então, ele está tão concentrado, aquele momento é tão especial e gostoso para ele que ele vai querer ficar ali. Então, o aluno que está avançado na prática é também para ele estar mentalmente, pelo menos, avançado a nível de concentração. E aí eu também chego a que vocês considerem um detalhe. No yoga, a gente tem um instrutor, que é aquela pessoa que faz a primeira formação, fez uma formação de 1 ano e está ali, começa no caminho do yoga, é o instrutor, né? O instrutor, ele está passando técnica. Ele ainda não tem condição de passar conhecimento, principalmente filosófico. Ele ainda está no processo de entendimento. O professor é aquele que já ultrapassou a parte da técnica até certo nível, porque a gente está sempre aprendendo, mas já tem uma certa condição de passar um conhecimento filosófico e autoconhecimento. Por quê? Porque ele já trilhou aquele caminho. E é essa experiência que ele tem que ele vai estar passando. E ninguém no mundo vai poder substituir um professor de yoga. Entendem? Internet, nada. Por quê? Ele passa a experiência dele. E aí a sua conversa, suas perguntas com o seu professor é que vai fazer com que a sua prática, o seu aprendizado seja único. E a conversa desse professor com outro aluno também vai ser única, porque não é receita de bolo. A vida de cada um é de cada um. Então as perguntas que A, B ou C faz para mim vão ser perguntas totalmente diferentes diante do seu caminho yoga, do seu caminho de vida. E é para esse ângulo que a gente vai olhar. E tem também os mestres, que são aquelas pessoas que estão há mais de 10 anos, né, na prática do yoga. E quando eu falo prática, não é assim, formei tem 10 anos, não estou praticando nem lendo. São pessoas que não param nunca. Por quê? Porque o yoga vira um lifestyle, né? Tem uma pessoa que eu considero muito, que tem um movimento muito grande na internet, na verdade são 2, que eu super indico para vocês pesquisarem, que é Pedro Kufter e Leandro Castelo Branco. Então esses 2 para mim eles são mestres, e são fantásticos e maravilhosos como professores. Enfim, passado toda essa teorização, explicações e reflexões, vamos à prática. Para executar o Kakasana ou Bakasana, vamos começar com Bakasana como está nos livros, né? Em alguns livros. Então, vou citar aqui um livro que chama 2100 Asanas. É um livro estrangeiro.
Ele tá todo em inglês, então quem tiver boa leitura de inglês vai aproveitar alguma coisa. Ele tem muitas imagens legais e ele lista lá a Bakasana como essa postura aqui, que eu conheci como Kakasana mais simplificado, né? Então, normalmente, quando a gente está treinando iniciantes, a gente pede que faça a postura dessa forma. Por quê? Porque eu vou abrir minhas pernas nessa posição, então eu preciso ter aqui um alongamento do pé e do calcanhar, e esse espaço aqui entre minha panturrilha e minha coxa vai servir como apoio dos meus cotovelos. Eu vou apoiar meus cotovelos exatamente nesse espaço, no outro espaço, percebeu? Observe o detalhe, eu tenho que estar alta. Encaixo em um espaço, no outro espaço e projeto meu corpo para frente, tentando elevar um pouquinho o quadril. Como eu vou ter que abrir a perna para dar espaço, o que é que vai acontecer? Eu vou estar meio que brigando, né? Entre ir para frente e voltar para trás. Então, eu faço uma inspiração, expiração, fixo um ponto na frente e entro na postura. Certo? Essa postura, se você estiver começando ou quiser ganhar força, principalmente nos punhos, é uma excelente postura para começar. Lembrando que os asanas de força e de equilíbrio, eles não são só asanas para tirar foto nem para ficar bonito, não. Eles são asanas que vai te levar a processo meditativo, principalmente se você se colocar, né, 1 minuto por dia treinando isso. Depois faz sua meditação, faz seus pranayamas. Então, são formas de cultivar o yoga dentro de nós e fora de nós, externamente também, através da força do corpo físico, certo? E aí a gente vai agora para o Kakasana. Observe que eu estou sempre falando nos vídeos que nós temos comunicação entre as articulações. Então, o punho vai estar aqui em comunicação com o meu cotovelo e com o meu ombro. Eu preciso causar uma harmonia no meu corpo através disso. O Kakasana, né? Eu vou observar um detalhe, ó. Se eu já sair dele da posição de semi-agachado, observe que eu estou sempre aqui, ó. Esse meu calcanhar, ele precisa ter mobilidade. E aí eu vou colocar os meus joelhos embaixo da minha axila. Para vocês visualizarem melhor. Axila, joelho embaixo da axila. Vou apoiar minhas mãos no chão e eu cresço, ó. Na hora que eu tô aqui, ó, eu tenho que já estar fixando o ponto à minha frente. A frente não é só levantar a cabeça. Eu vou olhando para onde os meus olhos estão guiando, ó. Essa postura eu não baixo a cabeça. Se eu baixar, eu vou enrolar e vou cair. Então tem que estar sempre olhando para frente, como se eu fosse um animal, que eu vou, né? Como se eu fosse caminhar para frente com as mãos. Então eu apoio minhas mãos no chão, cresço, encaixo, fixando um ponto à frente. Eu preciso fazer aquele pescocinho de tartaruga e vou trazer os calcanhares em direção aos glúteos. E vou ficar o maior tempo possível nessa posição. Então esses são os dois, o Bakasana e o Kakasana, ou os Kakasanas, em que a gente começa a estar ensinando para os alunos. Mas assim, se você me perguntar, eu não consigo ficar no segundo de forma nenhuma, acho difícil, eu tenho medo de cair. Eu já vi pessoas ensinando, colocando bloquinho para apoiar a testa, não sei o quê. Eu não gosto de fazer isso. Por quê? Porque na hora que eu costumo botar a cabeça no chão, tira de mim o objetivo da concentração, mas eu vou estar me concentrando. Existe também uma situação biomecânica. A minha cabeça nessa posição, ela já está fazendo uma certa pressão na cervical. E aí eu apoio a minha cabeça no chão e automaticamente o que é que acontece com a maioria dos alunos? Bota a cabeça no chão e cai. E a maioria não sabe rolar. E aí pode sim vir a machucar. Então os asanas, para ser treinados com segurança, o aluno ele precisa entender que ele precisa usar o próprio corpo a favor dele. Então coloca um tatame, uma superfície mais macia, mas evita ficar usando coisas que vai te dar uma roubadinha na hora de treinar isso aqui.
Eu não estou falando de um aluno que tem condições físicas limitadas. Quem treina Kakasana são pessoas que teoricamente estão com a condição física um pouco mais saudável. Por exemplo, não tem encurtamentos, não tem limitações no punho, no cotovelo, no ombro. Então o professor de yoga, o instrutor, ele não vai estar só preocupado ali em colocar o aluno na postura mais bonita para agradar o aluno. Ele tem que ter o entendimento de que o aluno precisa continuar saudável. Ele não pratica yoga para perder a saúde. Ao contrário, ele pratica yoga para ter saúde. Entendem? A gente ter esses pequenos cuidados, esse pequeno respeito, essa coisa da pequena roubadinha, esquece. Vamos tentar fazer a coisa da melhor forma possível. E para isso eu preciso ter uma vida, uma vivência de prática. Então respeita o seu corpo na hora que ele não estiver pronto para fazer determinadas coisas. Começa a respirar, começa a se sentir nas posições. Tudo isso faz parte dos processos meditativos dentro do yoga e das posturas. E aí eu vou dizer o que é que vocês podem fazer para ajudar a dar uma subida sem precisar colocar a cabeça no chão. É uma técnica que eu uso com os meus alunos, né? É uma técnica que vai ajudar na mobilidade do movimento, que é isso aqui, ó. O aluno ele vai ganhar confiança. Colocou lá o joelho embaixo da axila, cresceu e ele vai olhar para frente, ou seja, ele tem esse crescimento aqui e vai, ó, empurra o meu corpo para frente. E volto. Empurro o meu corpo para frente. E volto. Empurro o meu corpo para frente. E volto. E aos pouquinhos vai chegar uma hora que ele simplesmente vai ficar. Isso é feito de uma forma bem lenta, bem devagar e sem pressa. A cabeça ela fica numa hiperextensão, então o que seria adequado? Após o treino do Kakasana, você fazer uma compensação. Uma mão em cima da outra. Deixa eu vir mais para trás. E a testa em cima das mãos. Aqui rapidamente, algumas posturas que são consideradas variações do Kakasana, um pouco mais avançadas. Essas posturas você vai conseguir fazer assim que você conseguir dominar o Kakasana, tá? Então primeiro a gente tem o Parshva Kakasana, o Kakasana lateral. Depois talvez eu faça um vídeo só sobre ele, mas ele vem aqui, ó. Vou passar rapidinho isso. E aí a gente tem uma outra variação do Kakasana, né? Que ele também pode ser visto como uma semi-invertida. Antebraço, palma da mão. Eleva o quadril, caminha para frente. Apoia o braço em cima do joelho e sobe. Então, gente, é isso. O que eu quis mostrar aqui é que você se concentrar, o menos é mais. Se concentrar nas posturas mais básicas, como os 2 primeiros Kakasanas que eu mostrei, vai te dar força e condição para fazer todas as outras posições, os outros Kakasanas. Começou a chover muito agora, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo, tá? Espero que vocês aproveitem esse vídeo, as informações aqui contidas e até a próxima. Namastê!